A paz do Senhor, meus irmãos que estão acompanhando essa gravação. Estamos na aula número 4, o alto preço da salvação, da nossa revista sobre salvação, né? Nós entramos nesse trimestre para falar de um tema central, né, da teologia cristã, da nossa vida com Deus, né? A salvação das nossas vidas. Amém? Hoje temos aqui nosso irmão Nilson, que é lá do Jardim do Estádio, eu, Natan, sou lá do Vila Luzita, e nós vamos tentar trazer aqui uma aula bastante proveitosa para os irmãos, tá? Essa aula, ela se concentra em todos os efeitos que o sacrifício de Cristo nos trouxe, né? Todos os efeitos, digamos, espirituais, efeitos da justiça de Deus, como também o grande sacrifício de Cristo, né? Mas para começarmos essa conversa, nós temos que entender que, como descendentes de Adão, como somos seres humanos, nós somos seres concebidos em pecado, como diz Davi lá no Salmo 51, né? Por isso nós nascemos com o que na teologia nós chamamos de natureza pecaminosa. Ou seja, nós somos pecadores por natureza. Um fato que nos torna alguém em dívida com Deus, tá? Talvez nós, de vez em quando, nós podemos não pecar, mas nós nunca vamos não querer o pecado. Nós não temos essa capacidade. Por isso que nós precisamos do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, nesse ponto, é essencial, pois ele traz uma reversão dessa terrível situação que nós vivíamos e nos dá uma esperança maravilhosa para um mundo vindouro, uma esperança de uma glorificação do nosso corpo. Amém? Nessa lição falaremos sobre muitas coisas, né? Expiação, substituição, propiciação. Irmão Nilson, já se apresenta e já nos fala aí o que é isso. Propiciação, expiação, o que significa todas essas palavras que para muitos tá falando grego, né? Pai do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui, professor Natan, o convite veio, é uma honra, tá? Poder compartilhar aqui juntos, né? E vamos sim falar dessas palavras difíceis, né? São palavras que não são comuns no nosso dicionário, no nosso vocabulário, né? Mas é comum no nosso meio cristão, né? E aí nós temos aí a primeira parte, né? Os efeitos do sacrifício de Cristo, que é a expiação. O que é expiação? Uma maneira, né, mais tranquila. Seria uma reparação, ou uma culpa de castigo, né? O modo usado, reparar um crime, uma falta, né? Uhum. Reparação, pelo qual se repara uma culpa, castigo, ou um cancelamento de uma dívida, né? Essa é a maneira simples para a gente entender o que é expiação, né? E o ser humano, como você mesmo iniciou aí, o ser humano por si só jamais teria condição de pagar tal dívida, né? E o pastor Éder foi muito feliz, né? Ele colocou o alto preço, né? É o alto, altíssimo, né? Altíssimo, né? É um preço de sangue, né? E para pagar esse alto preço precisaria ter sangue, né? Aí posso imaginar, não só sangue de natureza humana, mas de um ser divino com natureza humana, né? Uhum. Nós temos uma natureza só, né? Mas Cristo, ele tinha os pré-requisitos, né? Natureza humana e divina, né? Por isso, sim, para ser o sacrifício perfeito, né? Perfeito, irmãos. E esse sacrifício é o que, esse sangue, né, derramado por Cristo, né, é o que nos... é o sacrifício que limpa, né? Que a imagem da Páscoa, né, é muito interessante nesse sentido, né? Porque no dia da Páscoa os hebreus lá no Egito, eles precisaram passar o sangue, né, nos umbrais da sua porta, e esse sangue era o sinal de que naquela casa o anjo da morte não podia entrar, né? E como o sacrifício de Cristo, nós vemos que o sangue de Cristo nos cobre, né? A expiação, a morte de Cristo e esse sangue perfeito, né? Como o irmão bem mencionou, é o que cobre os nossos pecados, né? Verdade.
E você tocou nesse assunto, interessante, né? Dos hebreus, a instrução que Deus dá ali, né? Para que matasse ali o cordeiro e que espergisse ali os umbrais da porta o sangue, né? E não tem a ver com se os hebreus eram bonzinhos, se eram ruins, não tinha a ver com isso, né? Não tinha a ver com o que eles faziam, né? Tanto que o anjo da morte, quando ele desce, se tivesse sangue, ele passava direto. Então, é mais ou menos isso, né? Não tem a ver com as nossas ações, tudo começa por Deus, né? Porque se fosse por nosso merecimento nosso, não seria possível, né? Então, naquela noite, o anjo da morte, ele passa e não foi procurando quem era bom, quem era ruim, quem fez, quem não fez, mas ele só não vai executar ali, né, o que foi para ele fazer, porque estava o sangue do cordeiro. Perfeito. Maravilha. E é importante esse tema para nós, né, irmãos? Porque hoje somos livres do pecado porque Cristo derramou o seu sangue. E nesse ponto a gente pode falar sobre a tal da substituição, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que pecar, ou a alma que pecar, essa deve morrer. É o que a Bíblia menciona. Então nós deveríamos morrer, né? Pelos nossos próprios pecados, não é verdade? Porém, Deus, Jesus Cristo, vem à Terra, se encarna, vive, como nosso irmão Nilson falou, em duas naturezas, né? Humana e divina, e ele se coloca no nosso lugar para morrer. Ele morre no nosso lugar, ele substitui, né? Ele nos substitui porque nós deveríamos morrer. E essa substituição, ela teve um preço muito alto, né, irmão Nilson? Por quê? Queria indicar um livro para os irmãos, se os irmãos quiserem ler depois, tem bastante detalhes. É um livro do Dr. Pierre Barber, que ele é um cirurgião no Hospital Saint-Joseph, lá em Paris. E ele escreveu um livro muito interessante, que é A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. E ele vai dar detalhes sobre a morte de Cristo do ponto de vista médico. Puxa. Né? É óbvio que ele não pode falar exatamente da morte de Cristo, porque ele não tem o corpo de Cristo, né, para analisar. Mas ele vai fazer uma análise baseado na história de pessoas que morreram por crucificação e o que a Bíblia nos conta. Irmãos, é de chorar esse livro, porque às vezes nós pensamos na morte de Cristo e muitas vezes os filmes até fazem uma morte um pouco bonitinha, né? Um pouco higienizada, vamos dizer assim. O que chegou mais perto foi aquele filme A Paixão de Cristo, né? Foi o que chegou mais perto. Mas toda a descrição do Dr. Barbet vai nos mostrar que Cristo sofreu e sofreu demais. Segundo ele, né, a crucificação é a mais extrema, cruel e angustiante forma de punição. Ele vai dar detalhes médicos, né, sobre como Jesus morreu, sobre os chicotes, né? Só para nós levantarmos aqui algumas situações. Os irmãos, peguem esse livro, acho que tem na internet, se eu não estou enganado, porque é um livro, se não me falha a memória, é um livro que já saiu de linha, então ele está gratuito na internet. Ele vai dizer que os chicotes ali que Jesus apanhou, a história nos mostra que os chicotes, era um bastão com tiras de couro e no meio das tiras, mais orientado para as pontas, tinha bolas de chumbo. Uau. E na ponta tinha ossinhos pontiagudos, né? Mais ou menos aquela cena ali do filme A Paixão de Cristo. E o doutor, ele vai dizer que aquelas chicotadas, as bolas faziam hematomas e os ossinhos faziam rasgos nas peles. Meu Deus. Né? E o Dr. Barbet, ele lembra um detalhe anterior, porque Jesus, a palavra de Deus nos diz em Lucas 22:44 que ele suou gotas de sangue. Isso cientificamente é chamado de hematidrose.
E acontece quando você está numa debilidade física, numa agonia tamanha que os seus vasos se dilatam e o sangue mistura com o suor. Segundo o doutor, isso deixa a pele ainda mais sensível aos golpes que Jesus recebeu. Então, se já doía normalmente, para Jesus foi ainda pior. E ele vai dizer ali detalhes sobre os pregos, sobre a cruz de Cristo, né, que os espinhos, não era aquele espinho que a gente conhece, que é bem pequenininho, é um espinho longo, pontiagudo, que fazia uma pressão enorme na cabeça de Jesus. Sugiro que os irmãos leiam, porque se a gente for falar dos detalhes, a gente passa a noite toda aqui falando. Tá, irmão? Mas o interessante é que, apesar de todo o sofrimento que Cristo teve, segundo o Dr. Barbet, no final ali das 3 últimas horas do sofrimento que ele está pendurado na cruz, Jesus ele tinha que escolher entre respirar e sentir dor, porque ele estava numa posição onde, por conta dos cravos, da coroa de espinho, ele estava jogado para frente. E aqueles ferimentos e a posição de Jesus fazia com que ele não respirasse. Então ele tinha que levantar, se encostar na cruz para respirar. Só que isso era uma coisa muito difícil de fazer, né? Os irmãos imaginem a cruz totalmente na vertical, você não consegue ficar totalmente, né, parado em uma... Verdade. Então ele fazia para respirar, só que todo o corpo dele doía para respirar. E mesmo em tamanha agonia, Jesus, Lucas 23:34, rogou perdão para aqueles que o espancavam. Jesus, 23, 42 e 43, liberou perdão para o ladrão da cruz, que estava do lado dele. João 19, 25 a 27, ele deu um destino maravilhoso para sua mãe, pediu para o apóstolo João cuidar da sua mãe. Ele clamou, a Bíblia diz em Lucas 23, 46, que mesmo sem respirar direito, ele clamou com um grande brado antes de morrer. Então a gente imagina que mesmo em meio a tamanha dor e sofrimento que ele não merecia, ele ainda não abriu mão do seu ministério, da sua vocação. Maravilhosa. Foi obediente até o fim, né? Até o fim. Igual Isaías fala no 53, no verso 5, né? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. Essa substituição... e ali a gente pode voltar um pouquinho ali, né? A gente vê ali Abraão, né? Deus chama Abraão, fala para Abraão, né? Pede ali o Isaac, né? Como sacrifício, e aí Abraão é seu filho, o único filho, mas obediente a Deus, ele vai preparar, né? Vai até o local designado por Deus, né? Amarra ali no altar Isaac, e quando ele vai empunhar o cutelo, Deus brada, né? Não faça isso. Mas aí tem uma situação, e agora? Tá tudo pronto, tem que ter um sacrifício ali. Mas aí o próprio Deus já tinha providenciado ali, tem um cordeiro, né? E Deus dá a instrução. Essa é a substituição, né? Que a gente podemos um pouco entender assim. E aí é sacrificado ali aquele cordeiro. Quem providenciou? Você falou, não fomos nós, né? Exemplo, a dívida é nossa. Quando a gente tem uma dívida, quem tem que pagar a dívida é quem adquiriu a dívida, quem a fez. Mas, no caso, não foi assim. Não. Foi o próprio Deus, né, na sua bondade, no seu amor extraordinário, que deu seu próprio Filho para poder pagar essa dívida, né? Isso é um amor, essa demonstração de amor extraordinária, né, professor Natan? Perfeito, um amor assim que foge à nossa concepção, né? Verdade. Romanos capítulo 5, né? Vai dizer que por um justo... alguém ousaria ainda morrer, né? Mas imagina por pecadores, por inimigos, né? Porque no mesmo capítulo 5 ele vai falar que nós éramos inimigos de Deus. E Jesus morreu nessa época, quando nós éramos inimigos. O irmão Nilson, e essa expiação, essa punição, essa substituição que Jesus escolheu viver, né? Ninguém obrigou ele, né? Muita gente aí fala, né? Não, Jesus foi morto pelo sistema, Jesus foi... Não, irmãos, Jesus, ele escolheu morrer. Ninguém
Não foi o Império Romano que matou ele, não foi os judeus. Não. Obviamente, eles foram a ferramenta que Deus usou, né? Sim. Eles foram usados por Deus para esse fim. Mas quem escolheu morrer foi Jesus, né? E essa expiação, essa substituição, gerou para nós grandes bênçãos, né? O pastor Eden, vai levantar aqui que a propiciação e reconciliação são bênçãos da nossa vida, não é verdade, irmão Nilson? Queria que o irmão também explicasse para nós aí o que são essas duas palavras, esses dois conceitos aí. Verdade, mais uma palavra, né? Difícil, né? Propiciação, né? Tipo, no mundo secular, se falar que propiciação, não vão entender, né? Não. Mas, novamente, como nós cristãos, nós entendemos o que é essa propiciação, né? De uma maneira, né? Propiciar, tornar favorável, né? Por causa do pecado ali do homem no Jardim do Éden, né? Essa ira acendeu sobre toda a humanidade, né? Como você mesmo mencionou no começo, e vem vindo, né? E Deus instruiu ali o sacrifício, mas não eliminava, né, essa dívida. Ela apenas ele cobria, né? E ali o sacerdote fazia o sacrifício, né? Ali quando entrava no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele espergia ali o sangue, né? Sobre o propiciatório, né? A tampa da arca ali, né? Que tinha ali os querubins ali, e ali aplacava, né? Essa ira de Deus ali era aplacada naquele momento, né? Então, assim, tornava favorável ali, né? Naquele momento. Então, propiciar é isso, tornar favorável, mudar de posição, né? Antes que Deus estava contra nós, e agora com o sacrifício de Jesus, ele tornou favorável. Então agora, uma maneira simples, né? Estamos diante, exemplo, vamos fazer, você tem uma dívida comigo, e nós estamos aqui, né? Frente a frente. E eu sou contra você ter uma dívida, você cometeu essa dívida, você tem que pagar. Então, você não tem condições de pagar essa dívida, e o próprio Deus providencia isso. Então ele muda essa posição nossa. Antes era contra nós e agora é a favor de nós. Isso é algo extraordinário, isso é maravilhoso, não é mesmo? Perfeito, irmão. E isso trouxe também a tal da reconciliação, né? Verdade. Nos reconciliou, né? Antes separados, né? A Bíblia vai dizer que todos estavam destituídos da glória de Deus, né? Então, um relacionamento interrompido, né? Quebrado, afastado, né? Devido à natureza pecaminosa, o pecado, Deus na sua santidade não tem como. Então, toda vez que ele olhava para a raça humana, via o pecado, né? Mesmo ali com o sacrifício, ele olhava, apaziguava o sangue ali no sacrifício ali, no tabernáculo, apenas cobria, né? Mas agora, com o sacrifício perfeito, né? O sangue de Jesus derramado ali no madeiro, e agora extraordinário. Deus agora, ele olha para nós, ele não vê mais os nossos pecados, né? Ele vê o sangue do Filho dele, né, derramado, né? E nos trazendo essa reconciliação. Então, essa ira agora ela é apaziguada, né? Então, agora esse relacionamento ele é restabelecido através do sacrifício de Jesus ali na cruz. E todo esse processo, né, irmão Nilson, que a gente está estudando a respeito do sacrifício de Cristo. Então, temos expiação, substituição, propiciação, reconciliação. Mas tudo isso só foi possível por causa do amor de Cristo, do amor de Deus expresso no sacrifício de Cristo, né? E é interessante porque o conceito de amor parece que é universal, mas o mundo não entende o verdadeiro amor, né? Nós vemos no mundo que o mundo prega o amor como se ele fosse um sentimento, né? Como se o amor fosse algo que vem e vai embora da mesma forma que veio, né? Verdade. Então a pessoa ela se diz amar, mas esse amor se estabelece em sentimentos carnais, se estabelece em descompromisso e até em falta de fidelidade, né? O amor para o mundo é um sentimento, mas o amor do seu conceito bíblico não é um sentimento.
O amor, ele até envolve sentimentos, mas ele mesmo, ele não é um sentimento. Ele é uma decisão, ele é um compromisso, né? Deus escolheu nos amar. 1 João 4:10 e o versículo 19 também. Então, Deus, ele não nos amou por alguma coisa que existisse em mim para que ele me amasse. Não, ele me amou sem nenhuma razão pré-existente, né? E esse amor de Deus foi estabelecido em decisões e ações concretas, né? Deus, ele tem um compromisso, ele tem uma fidelidade perfeita, né? Ele não muda de acordo com a circunstância, né? O amor, como sentimento, né, que a gente vê no mundo, ele muda, né? Porque o sentimento, ele muda também. Verdade. Sentimento, hoje eu tô feliz, amanhã eu posso estar triste, né? Verdade. Hoje eu tô alegre, amanhã eu posso estar meio depressivo, né? Jesus não, o amor não. O amor, ele é fiel, ele é firme. E Jesus escolheu nos amar simplesmente porque ele é amor. Ele é amor, Deus, né? E a Bíblia diz em Apocalipse 13:8, nós somos salvos de que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então Deus nos amou mesmo antes de nós nascermos. Deus nos amou e assumiu um compromisso de morrer em nosso lugar. Um compromisso concreto de amor, né? Portanto, irmãos, isso é o que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não é um sentimento passageiro. Ele não é nem um sentimento, né? Mas ele é uma escolha, uma decisão, né? Um compromisso, né? Por quê, irmãos? Até C.S. Lewis vai dizer isso, que se a gente entender o amor como um sentimento, amar o inimigo é impossível. Porque eu jamais vou ter um bom sentimento pelo meu inimigo. Eu jamais vou ter um bom sentimento por aquela pessoa que quer me prejudicar. Mas como o amor bíblico não é um sentimento, mas é uma decisão, então eu escolho amar o meu inimigo e eu escolho ter ações para com ele como se eu o amasse, mesmo não sentindo nenhum sentimento por ele. Isso é extraordinário. Aí sim, né? Aí faz sentido, né? Porque eu jamais vou sentir alguma coisa boa por aquele que quer me prejudicar, por aquele que quer me ver mal, não é verdade? E esse amor, o amor de Deus, ele é espelho para nós, né? 1 João capítulo 4 vai falar muito sobre o amor, né? E vai dizer que nós devemos amar como Jesus amou. Vai dizer que se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, eu sou mentiroso, né? E esse amor divino, ele é um exemplo para nós, é um atributo de Deus, porque Deus é amor, mas é um atributo comunicável. Ele nos proporciona que nós também amamos o próximo. E esse amor, ele é transmitido na Bíblia da seguinte maneira. Em Deuteronômio 6:5 vai dizer que nós devemos amar a Deus em primeiro lugar. Então, nós temos que ter uma decisão e essa decisão tem que ser estabelecida em ações concretas de amar a Deus. Então, eu não posso simplesmente dizer, não, eu amo a Deus, mas a minha ação não condiz com a minha palavra. Por quê? Porque isso não é amor, de verdade. Isso é só um sentimento. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas, com todo o meu entendimento, com toda a minha vida. E isso é estabelecido em ações concretas de amor a Deus, de serviço, né, a Deus. E também, né, eu acho que essa é a parte mais difícil, é o próximo, né? Mateus 22:39, né? E não é o próximo que tá lá do outro lado do mundo, né? É o próximo, é o seu vizinho, né? É o próximo quem tá ali no seu dia a dia, né? Verdade. A própria parábola do bom samaritano nos indica isso, né? Jesus faz uma analogia muito interessante, né? O sacerdote, o levita, aí vem o samaritano. E ele pergunta para o doutor da lei, né? Quem foi o próximo? Né? Ou seja, é aquele que teve um compromisso, é aquele que teve uma relação.
de, de empatia, comunhão, né? de empatia, né? Não é aquele que falou que ama à distância, né? Essa deve ser a nossa atitude de amor para com o próximo. Só que quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos perceber que esse amor ele é extremamente profundo, né? 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7, né? Vai dizer que tipo de amor é esse. Eu gostaria até de ler aqui com os irmãos 1 Coríntios capítulo 13, é o famoso texto ali do amor, não é verdade? Mas só esses 3 versículos que diz o seguinte, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor que Jesus veio demonstrar em ações concretas, que é o amor de Deus, e que Paulo vai explicá-lo, né, de forma melhor aqui em 1 Coríntios capítulo 13, é inconcebível para o mundo, né? O mundo, ele, de maneira nenhuma, ele vai entender o amor desse jeito. O amor para o mundo é aquele sentimento que eu dou à medida que eu estou sendo beneficiado, né? Agora, o amor de Deus, não. O amor de Deus é você se doar mesmo sem ter a certeza de que vai receber alguma coisa em troca. Às vezes você vai receber até o inverso em troca. Verdade. Vai receber até o ódio em troca, né? E esse amor é perfeito. Segundo a Bíblia, Romanos 8, 38 e 39, nada nos separa desse amor de Deus. Não é verdade, irmão Nilson? Esse é o amor que é expresso em Jesus Cristo, né? Um amor perfeito, um amor maravilhoso para com as nossas vidas. Falar, né? A gente não usa essa expressão, falar que ama, né? Mas não demonstrar é apenas uma palavra, né? Mas Deus, como você falou, não é um sentimento, né? É uma decisão, né? E ela é expressa, ela é explícita, né? Na cruz ali, né? Quando o sangue do seu filho está sendo derramado. Essa é a maior declaração de amor para conosco, né? Sem merecer, né? Todos os, né, pecados, né? Todos nós tínhamos, né? Tava contra, pecamos, mas mesmo assim ele demonstra essa forma de amor. Nós não fizemos nada para com ele, né? Uhum. Foi decisão dele, né? Uma decisão. Ele decidiu nos amar através ali, demonstrando isso para todos, né? Ali no sacrifício do seu filho, dando o seu filho como sacrifício, né, professor Natan? Perfeito, perfeito. E todo esse processo, irmão, esse alto preço da salvação, teve uma vitória, né? O amor de Deus foi a causa dessa maravilhosa bênção que temos acesso, né? Mas tudo isso trouxe um triunfo, né? Sobre as trevas, que até então estava reinando ali, né, no mundo. Mas a partir de Cristo, as trevas tiveram a sua derrota final, né? Tem um autor chamado Leandro Lima que ele faz ele diz uma frase muito interessante, né? Ele fala, olha, a verdadeira batalha, no sentido da palavra, que é uma guerra, foi na cruz. Batalha escatológica foi na cruz, porque a partir daquele momento as trevas perderam seu poder. Lá na batalha do Armagedon, que a gente fala, lá no final, quando você lê ali o texto, né? Aquilo não se trata de uma batalha, se trata de um massacre, né? Porque batalha se pressupõe o quê? Alguém bate, outro revida, né? Como foi na cruz, o próprio Deus vai dizer lá em Gênesis que a serpente morde o calcanhar, mas o fruto da mulher esmaga a cabeça. Isso é uma batalha, porque nos mostra ação e reação, não é? As partes, né? As duas partes. Agora, lá no final, lá no Armagedon, não é uma batalha, aquilo é um massacre. Você vê que Deus vem, põe o pé na terra e todo mundo morre. Então não tem nenhuma reação, não tem nem o princípio de batalha, né? Simplesmente Verdade. É um massacre, né? cheguei, pronto, acabou, né?
e há esse triunfo sobre as trevas, irmão Nilson. Né, de tudo que a gente está falando aqui agora, eu achei interessante, né? Às vezes a gente tem essa expressão, né? Provavelmente hoje na mídia, né? Você deve brilhar, né? Você tem que ter sucesso, você tem que brilhar. E as pessoas, não, você tem brilho próprio, né? Nós não temos luz própria, né? Na realidade, toda a humanidade estava presa nas trevas, como você acabou de dizer agora. Mas, glória a Deus, né? Que o sol da justiça de Deus brilhou sobre nós de tal forma que hoje nós podemos refletir, né, Cristo Jesus para toda a humanidade, né? E aí se me permite fazer um exemplo simples, né? Por que o sol brilha? O sol brilha porque ele tem luz própria. Uhum. Da mesma forma, por que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua é tipo um espelho. Ela só brilha porque o sol reflete sobre ela. Exatamente isso. Nós não temos luz própria. Nós só refletimos a glória de Cristo porque Ele refletiu sobre nós, né? Isso eu acho extraordinário. E de que forma nós refletimos Jesus Cristo, né? Com as nossas ações, com o nosso comportamento, para que as pessoas possam ver através de nós, das nossas ações, né? Do nosso caráter, Cristo Jesus. Perfeito, né? Jesus, ele deu essa oportunidade para nós, né? Nós não merecíamos, nós não tínhamos nada para oferecer e ele paga a nossa dívida, né? Como nosso irmão bem falou. E isso faz com que nós fôssemos transportados, né? A palavra de Deus diz lá em Colossenses 1:13 que Deus nos tirou do poder das trevas, né? E nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Então, a partir disso, nós, claro, ainda somos pecadores, né? Mas nós estamos numa situação de somos livres do poder do pecado, mas ainda assim pecadores, porque o sangue de Cristo nos cobre do pecado. Obviamente que a graça de Cristo, ela exige ou ela nos dá ferramentas para vencer o pecado, né? Verdade. Nós não conseguiríamos vencer o pecado por nossa própria força, mas a graça de Cristo nos dá ferramentas para vencer o pecado e ela também nos constrange, né, a vencer o pecado, né? A discussão que o pessoal fala da hipergraça, né? Não, a própria graça de Deus nos constrange de tal forma, né? De tal forma que eu não posso ficar do mesmo jeito que eu entrei ali, né? Eu tenho que ser transformado à medida de Cristo, né? E com esse sacrifício, esse poder das trevas sobre a nossa vida, ele foi quebrado. Foi quebrado, né? Nós não temos mais dívida com Cristo, com Deus. Nós não temos mais motivos para ser acusados, né, por Satanás. Satanás não tem mais acusação contra nós, porque Cristo pagou preço, né? Isso também nos dá, Jesus, por causa disso, nos dá autoridade, né? Ele vai dizer que, Lucas 10:17, né, que ele deu autoridades para nós, para expulsarmos demônios, Verdade. né? Interessante, irmão Nilson, que se você olha para o Antigo Testamento, você não vê exorcismo. Não vê exorcismo. Verdade. Né? O máximo que você vê ali, 1 Samuel 16:23, quando Davi toca a harpa, e a palavra de Deus diz que o espírito se acalmava, né? Da ideia que ele só saía um pouquinho, mas depois voltava, aí Davi tinha que tocar a harpa de novo, né? De novo, verdade. Para nós, na nova aliança, isso mudou. Cristo nos deu essa autoridade sobre o poder das trevas, né, irmão Nilson? Verdade. Você pode ver que Marcos que mais vai falar sobre isso, né? E se pode ver que ainda estava encoberta, né? Que Cristo era o Messias, né? Mas você pode ver que os primeiros que vão identificar Cristo os próprios demônios, né? Que eles vão se manifestar, não é isso? Verdade. E aí Jesus tem que mandar para eles calarem, né? Porque eles são os primeiros a identificar que Cristo havia chegado, né? Que ele era o Filho de Deus, né? Os primeiros a reconhecer, né? A reconhecer, exatamente. Verdade. Bom, a gente falou sobre
o alto preço da salvação, como que esse preço, né, como nosso irmão Nilson falou, foi demasiado alto, foi uma coisa assim, fora da nossa compreensão, fora do nosso alcance. Nós não poderíamos pagar esse preço, né? E Jesus pagou esse preço. Jesus, como diz lá em Filipenses capítulo 2, ele se humilhou, né? Ele se encarnou, já sendo humilhado por se tornar homem, né? Porque ele estava em forma de Deus, ele se humilhou, tornando-se homem. Esvaziou-se, né? Esvaziou-se, exatamente. E ele se humilha ainda mais, morrendo morte de cruz, que era uma morte, assim, para os piores, né? E tudo isso por amor a nós e ainda nos abençoou para isso, né? Ele ainda pagou a nossa dívida e ainda nos abençoou ainda mais, né? Esse é o privilégio maravilhoso que nós temos, né, irmão Nilson? Verdade. Não quer complementar? O pastor Éder, ele, né, você falou que aquele que segue a Cristo não andará mais em trevas, né? Ele deixou o versículo para nós aqui, né? O Evangelho de João 8, versículo 12. Fomos chamados das trevas para viver em uma maravilhosa luz. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. As forças malignas não possuem mais domínio, né, sobre nós, né? Isso é extraordinário. Nós temos essa liberdade hoje, né? O negócio falou, nada, não tem essa acusação sobre nós, né? E além disso, né, como você falou do amor, né, a gente falou bastante do amor de Deus, que essa parte, esse relacionamento rompido, separado, né, com a morte de Cristo ali, ele nos trouxe, né, conciliou, nos trouxe de volta, né? E hoje não precisamos mais do sacerdote, do sumo sacerdote, para poder entrar na presença de Deus. Hoje nós temos total liberdade, né, de falar diretamente com Deus, de dizer para Ele quando nós amamos, como nós somos gratos a Ele por esse sacrifício, né? Então, isso é extraordinário. Então, nós temos essa comunhão e tudo aconteceu através do sacrifício de Cristo, né? Então, mais benefícios nós adquirimos com isso, né, professor Éder? Professor Natan, perdoe-me. É que o Éder escreveu a lição e está falando sobre ele, né, professor Natan? Escreveu aqui, ele tem participação. Sim, né? sim. Amém, meus irmãos. Então, nós falamos aqui sobre o alto preço da salvação, como isso foi caro, como isso custou para o próprio Cristo, né? E todas as bênçãos que Ele nos trouxe. Né? Espero que cada um dos irmãos, se forem professores, que o irmão estude bastante e seja abençoado por Deus para dar uma aula abençoada, uma aula que traga conforto, e não só conforto, mas um chamado, né, a reconhecer isso, né, que não foi barato, né? Nós estamos aqui, né, parece que é tudo muito banal às vezes, né? Verdade. Perdão da palavra, né? Parece que a igreja sempre esteve aqui, parece que, né, é tudo fácil, mas não foi fácil. Não foi, né? Não foi fácil. Não. Foi alto preço, né? Foi preço muito difícil. Verdade. Então, porque o professor também aguça na mente dos alunos esse alto preço, né? Nós estamos aqui em comunhão, temos uma igreja, graças a Deus, né? Mas tudo isso por causa de Cristo, tá? E se o irmão, a irmã é aluna, que essa palavra toque o seu coração também, né? Que o Espírito Santo possa falar cada vez mais ao seu coração e que você entenda que estar aqui não foi barato, né? Não foi uma coisa banal. O maior evento de todos os tempos, que foi a encarnação de Deus aqui na Terra e a sua morte, nos trouxe esse privilégio de estarmos aqui adorando o nome dele. Verdade.